Olá, senhores. Vamos começar hoje a nossa primeira aula visando ao concurso de delegado. Nessa primeira aula, vamos examinar a organização administrativa do Estado. Então, se perguntasse aos senhores qual é a natureza jurídica do Estado, o que é o Estado? O Estado, senhores, é uma pessoa jurídica de direito público externo. A Constituição Federal, no artigo 1º, vai dizer: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel entre Estados, municípios e Distrito Federal, entes que são autônomos entre si de acordo com o artigo 18. Então, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, como eu acabei de dizer, externo. É bem verdade que poderia te perguntar também qual é a definição, ou seja, quais são os elementos que definem, que constituem um Estado. O Estado é formado por um elemento humano, que é o povo, um elemento físico ou territorial, que é o seu território, ou espacial, um elemento teleológico, que é a sua finalidade, e um elemento político, que é a soberania. Então, um conjunto de pessoas numa base territorial exercendo soberania, poder político, visando a satisfação daquela coletividade. Estão presentes os elementos de um Estado. E a Constituição vai nos dizer isso, né? Na República Federativa do Brasil, conforme o artigo 18 da Carta Constitucional, que esta república é formada pela união indissolúvel. E aí, primeira observação importante, note, a palavra união aqui está grifada com as iniciais minúsculas. Isso aqui vai gerar para a gente uma questão de prova daqui a pouco. Formada por uma união indissolúvel entre Estados, municípios e Distrito Federal, constituindo assim Estado democrático de direito. Mas se eu for, por exemplo, ao artigo 18 da Carta Constitucional, você note que a palavra união já está grifada com as iniciais minúsculas. E aí, certa feita, numa prova do Ministério Público, segunda fase, perguntaram por que a palavra união no artigo 18 é marcada com as iniciais maiúsculas e no artigo 1º é marcada com as iniciais minúsculas. Qual é a natureza jurídica da palavra união no artigo 1º? Senhores, a natureza jurídica da palavra união no artigo 1º é de pacto federativo. Então nós estamos num Estado federado. Quem nos diz isso? A própria Constituição. Note, a República Federativa do Brasil. Sublinhe aí no seu caderno a palavra federativa, República Federativa. Então o que é a federação? Federação é uma forma de Estado, forma de Estado. Mas o que é, candidato, forma de Estado? Forma de Estado é a maneira pela qual o poder político se distribui numa base territorial. Então, se eu pensar aqui, por exemplo, senhores, em 3 bases territoriais. Numa primeira base territorial, o poder está concentrado em apenas um núcleo de poder, poder político. Esse Estado vai ser chamado de Estado unitário. Então, o Estado unitário é aquele Estado no qual o poder político soberania está concentrado em apenas um núcleo de poder. Agora, há formas de Estado em que o poder político está distribuído em várias bases territoriais. Então, se eu pensar num Estado no qual o poder político está distribuído em várias bases territoriais, eu vou estar diante de uma confederação ou de uma federação. O artigo 1º da Carta Constitucional vai dizer a República Federativa do Brasil. Então, federação é forma de Estado. República Federativa do Brasil, república é forma de governo, res pública, maneira pela qual o poder é distribuído. Quem é o titular do poder? O titular do poder é o povo? A coisa é pública? Então é res pública. Então res pública, coisa pública, forma de governo. Forma de Estado federativa e sistema de governo, que é o presidencialista, mas não está no artigo 1º da Constituição. Então, voltando para cá, se o poder está concentrado em apenas um núcleo de poder, o poder político, o Estado é o Estado unitário. Mas o que me interessa são os outros dois, o Estado confederado e o Estado federado, até para que possamos examinar o nosso caso, que pode ser uma pergunta numa própria delegado. Ora, o que vai diferenciar a confederação da federação? É a natureza do poder político que está distribuído numa base territorial. Se o poder político que está distribuído nessa base territorial for o poder político chamado de soberania, aí eu vou estar diante de uma confederação. Exemplo, Emirados Árabes Unidos. 7 estados reunidos por um tratado internacional, todos eles exercendo soberania, podendo cada um deles se retirar daquela confederação, exercendo seu direito de secessão, denunciando o tratado internacional. Isso não é possível, o direito de secessão, de ser exercido no Estado federado. Porque no Estado federado, cada ente federativo, União, Estados, Municípios e DF, são autônomos. Artigo 18 da Carta Constitucional. Então, quando a autonomia... Que autonomia é essa, André? É essa autonomia aqui, senhores. Ó, autonomia do artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende união com as iniciais maiúsculas
estados, Distrito Federal e os municípios, sublinha, todos autônomos entre si. Essa autonomia aqui, daqui a pouco a gente vai ver, significa 4 capacidades. Mas quando essa autonomia estiver distribuída numa base territorial, autonomia aqui, manifestação do poder político, eu vou chamar essa forma de Estado de federação. Então, se numa prova oral de constitucional ou de administrativa eles perguntar, candidato, qual é a diferença da confederação para a federação? A federação e a confederação, nas duas, em ambas, o poder político está distribuído numa base territorial. Porque se ele tivesse concentrado, seria Estado unitário. Então, até aí é um ponto de similitude entre essas duas formas de Estado, confederação e federação. Só que na confederação, o poder político, grave isso, que está distribuído na base territorial é a soberania. Exemplo, Emirados Árabes Unidos. Já na federação, o poder político que está distribuído na base territorial é a autonomia. André, o que significa autonomia? Autonomia, a gente vai ver daqui a pouco, significa 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, capacidade de autoadministração, capacidade de autofinanciamento, capacidade de autolegislação. Ora, isso é autonomia política. Quando essa forma de poder político estiver distribuído na base territorial, aí eu vou estar diante de uma federação. E aí o examinador, querendo aprofundar, pode perguntar assim, candidato, mas o que é uma federação centrípeta? Federação pode ser centrípeta ou pode ser centrífuga. Senhores, vamos lembrar aqui da máquina de lavar louça, né? Centrífuga, uma fuga do centro, lá da física, centrífuga. Isso já foi questão de prova para concurso, André? Já perguntaram, prova do MP do Rio de Janeiro, o que é uma federação centrípeta, o que é uma federação centrífuga. Ora, quando você acaba de lavar a roupa, a máquina de lavar roupa, a roupa está onde? Está nas bordas da máquina. Ah, André, eu nunca lavei roupa, eu não sei. Então, dê uma olhadinha se você tiver, deve ter uma em casa, dê uma olhadinha como é que fica a roupa quando você desliga a máquina. Está toda nas bordas da máquina. Porque aquela máquina de lavar, ela é comandada por uma força centrífuga, que foge do centro. Então, grave isso. Por quê? Ora, uma federação centrífuga, ela sai de um Estado unitário. O Estado unitário, que eu acabei de demonstrar aqui, é aquele no qual o poder político está concentrado em um único núcleo de poder. E agora, esse poder que está concentrado no centro, ele vai se irradiar para as periferias, que eram detentoras meramente de descentralizações administrativas. Então, se você pensar, por exemplo, no Brasil, colônia, era um Estado unitário, colônia de Portugal. Ora, cada uma das partes do Brasil era colônia de Portugal, não tinha nenhum poder político. O poder político estava onde? No Estado Unitário de Portugal. Quando o Brasil vira uma federação com a independência, a República Federativa do Brasil, cada ente federativo passa a ter autonomia. Então o poder que estava concentrado em um núcleo de poder, ele foge do centro. A nossa federação, então, é a federação centrífuga. Já a Federação Americana, que era oriunda de uma confederação, porque cada uma das 13 colônias americanas tinha soberania, essas colônias perdem soberania e ganham autonomia. Para quê? Para que a soberania esteja concentrada. Ela estava na periferia, cada uma das colônias tinha soberania, porque vinha de um Estado confederado, passa a ser uma federação, Estados Unidos da América. Agora, quem tem soberania são os Estados Unidos da América. Cada uma das ex-colônias, que agora são estados, não tem mais soberania, tem autonomia. Então a soberania estava na periferia e veio para o centro. Ou seja, se veio para o centro, uma federação centrípeta. Então a federação centrípeta é aquela originária de uma confederação. Ou seja, federações que outrora eram confederações dão ensejo a federações centrípetas. Já federações que eram estados unitários são federações centrífugas. Nosso exemplo, Brasil, federação centrífuga. Federação Americana, federação centrípeta. Isso já foi questão de prova de concurso. Então, estamos começando aqui o nosso estudo analisando a organização político-administrativa do Brasil. Ora, eu não tenho como passar para o direito administrativo propriamente dito, examinando, por exemplo, autarquia, empresa pública, sociedade ato administrativo, poderes administrativos, que nós vamos ver nas aulas futuras, sem que você tenha uma base, senhores, com fundamento, com alicerce nesses conceitos. Porque daqui a pouco a gente vai ver que o direito administrativo ele vai reger relações jurídicas obrigacionais, muitas vezes, que vão envolver o Estado e o administrado.
Só que a pergunta é, o Estado, ele desempenha competências? Sim, administrativas, legislativas, jurisdicionais. Então eu preciso saber que o direito administrativo, ele vai estudar relações jurídicas com pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, Municípios e DF, artigo 18, que vão se embrenhar em relações jurídicas com administrados, criando direitos e obrigações para ambas as partes. Então o direito administrativo tem como objeto de estudo, ora, uma sociedade politicamente organizada, e quando essa sociedade politicamente organizada que outorgou poderes para os seus mandatários, eleitos pelo povo, porque o artigo 1º da Constituição fala que a República Federativa do Brasil ela é formada em Estado democrático de direito, esses agentes públicos políticos vão praticar atos de toda ordem, atos legislativos, atos jurisdicionais, atos administrativos. Então, quando chegarmos lá na aula de ato, que a gente for dar o conceito de ato, manifestação de vontade unilateral por parte do Estado de que ele faça às vezes, que visa materializar a vontade do legislador infraconstitucional, passivo de exame de legalidade por parte do Poder Judiciário, que modifica, adquire, resguarda, transfere ou extingue direitos e obrigações do Estado ou de particulares atingidos pela prática do ato. André, que maluquice! Você está cheirado? Não, senhores. Eu estou apenas trazendo o conceito de ato administrativo. Eu não consegui anotar, e nem é para anotar agora. Você vai anotar isso na aula de ato administrativo, que não é hoje. Hoje a aula é de organização administrativa do Estado. E dentro deste conceito de organização administrativa do Estado, eu preciso saber o que é o Estado. Se é isso que eu vou estudar, como é que eu vou saber onde é que o direito administrativo se encaixa nessas relações jurídicas? Ora, ele vai reger relações jurídicas que tem mais de uma parte. Uma relação é uma parte A se relacionando com uma parte B. Quem é a parte A? O Estado. E a parte B pode ser um outro Estado, pode ser um administrado. Mas como é que eu vou conseguir estudar a relação se eu não conheço as partes? Então, inicialmente, eu preciso definir com você o que é o Estado. O Estado República Federativa do Brasil, ela exerce soberania ou ela é soberana? É uma outra questão que pode aparecer numa prova de administrativo ou de constitucional. Então, lembre-se, senhores, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Mas e a União? A União Federal, que tem competência administrativa no artigo 21 da Carta Constitucional, que tem competência legislativa no artigo 22 da Carta Constitucional, a União não é soberana? Não, a União não. A União é autônoma. E quem é que está dizendo que a União é autônoma? União com letra maiúscula. Porque a União com letra maiúscula, está aqui no artigo 18, tem uma natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica da União no artigo 18? Ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Onde é que está isso, André? No artigo 41 do Código Civil. Basta que você abra o artigo 41 do Código Civil, se tiver com ele aí, já faz esse apontamento, já faz essa remissão. É uma pessoa jurídica de direito público interno. Então a União aqui está escrita com as iniciais maiúsculas porque a sua natureza jurídica é de pessoa. E aí, senhores, lá da língua portuguesa, como é que eu escrevo o nome de pessoa com as iniciais maiúsculas? Ah, André, mas aqui no artigo 1º, né, a palavra união está com as iniciais minúsculas. Sim, mas por quê? Porque aqui a natureza jurídica dessa união é de pacto federativo. Então, se é pacto federativo, é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? É um substantivo comum. E lá no artigo 18, é um substantivo próprio. Como é que se escreve substantivo próprio, nome de pessoa? Inicial maiúscula. Como é que se escreve substantivo comum, nome de coisa? Com inicial minúscula. Então, aqui a natureza jurídica é de pacto federativo. Esses entes federativos que formam a federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, exercem autonomia, mas não exercem soberania. Existe um poder acima do deles, que é o poder da República Federativa do Brasil. Então, se você pode perguntar, candidato, clássica questão de prova, né? A União é soberana? Não, a União é autônoma. Quem é soberana? República Federativa do Brasil. Mas peraí, quem é que representa a República Federativa do Brasil no plano internacional? É a União. Então, cuidado, porque a União ela não é autônoma, não é soberana, mas ela exerce soberania quando ela representa no plano internacional a República Federativa do Brasil. Então, cuidado com isso. Então, senhores, cada um desses entes possui, como o artigo 18 bem lembrou, a autonomia. Todos eles são autônomos entre si. Aí vem uma pergunta de prova que diz assim, mas peraí, o que é essa autonomia, chamada de autonomia política, que é a grande característica do federalismo? Então, o federalismo, a federação, é uma forma de exercício do poder político. Mas que significa o quê? Aí, senhores, você vai lembrar que a autonomia política do artigo 18,
ela é manifestada por 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, capacidade de autolegislação, capacidade de autofinanciamento e a que mais me interessa numa aula de direito administrativo, a capacidade de autoadministração. Então anote aí. André, você fala muito rápido, não tem problema, a aula é online, senhores. É só o senhor dar uma pausa aí e anotar o que você quer. Então, autonomia política do artigo 18, 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, capacidade de autoadministração, capacidade de autolegislação e capacidade de autofinanciamento. O que significa cada uma delas? Vamos lá. Anote, capacidade de autogoverno significa possuir Constituição própria e ter a capacidade de escolher seus próprios governantes. Então, capacidade de autogoverno significa ter Constituição própria e a capacidade de eleger seus próprios governantes. A União, senhores, União Federal, ela tem Constituição própria? Constituição da República Federativa do Brasil. Outra questão que pode surgir na prova. É uma Constituição nacional ou é uma Constituição federal? Tem diferença entre Constituição Nacional e Constituição Federal, senhores? Ora, isso já foi pergunta de prova e pode aparecer. Alguns autores do direito constitucional fazem essa diferenciação. Constituição Nacional é aquela que vai se aplicar a toda a República Federativa do Brasil. Então, por exemplo, o artigo 5º da Carta Política. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, dentre outros. Ora, quando eu olho o artigo 5º da Constituição, eu estou tratando da Constituição Nacional ou Federal? Os direitos fundamentais, a vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança, só valem para um ente federativo? Só são aplicados em determinado espaço geográfico ou territorial? Ou vale para todas as relações jurídicas dentro do território marcado pela República Federativa do Brasil? Vale para todos os territórios, senhores. Vale para todos os espaços. Rege todas as relações jurídicas. Então isso é aplicado não no âmbito de um território, apenas do território do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo. Vale para toda a coletividade. Todos aqueles que estejam sobre a guarda da Constituição Federal vão estar protegidos, vão ter direitos e garantias fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então esse artigo 5º faz parte da Constituição Nacional. É aquela diferença que você aprende, né, entre lei nacional e lei federal. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei nacional ou uma lei federal? O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei nacional. Agora, a Lei 8.112/90, Estatuto do Servidor Público Civil da União, é uma lei nacional ou uma lei federal? Aí é uma lei federal, porque só vale para os servidores públicos civis da União. Então, a 8.112 é lei federal, só vale para a União. O Código de Trânsito Brasileiro, o Código Penal, o Código Tributário Nacional são leis nacionais. A Lei 8.112/90 já é uma lei federal. Da mesma forma que eu posso fazer esse cotejamento numa prova, eu posso perguntar qual é a diferença de Constituição Nacional para Constituição Federal? Ora, a Constituição Federal são aquelas normas ou leis constitucionais que só se aplicam à União. E aí sim eu teria uma Constituição Federal. Por mais que se fale usualmente no jargão jurídico Constituição Federal, mas tem diferença em Constituição Nacional e Constituição Federal. Então, dê-me um artigo, candidato, pergunta examinando a prova oral para delegado, dê-me um artigo que faça parte só da Constituição Federal. Artigo 21, por exemplo. Compete exclusivamente à União. A competência do 21 da Constituição, primeiramente, é uma competência administrativa, exclusiva. Isso não está escrito, mas tem que colocar lá. Então, abre a Constituição, vai no 21. O 21 diz, compete à União. Você puxa uma seta lápis e diz assim, competência de natureza administrativa e uma competência exclusiva da União. Ser exclusiva significa que ela não pode delegar para outro ente federativo, vou falar disso um pouco mais à frente, né? Mas a União tem lá uma norma, no artigo 21, que traz uma competência exclusiva administrativa dela, pessoa jurídica de direito público interno. No artigo 22, se você continuar aí, você vai ver que compete privativamente à União legislar sobre. Então tem o artigo 22 trazendo uma competência legislativa da União, competência legislativa privativa. Então essas duas normas, só para citar como exemplo, poderia falar de outras, poderia falar do 25 parágrafo 2º para os estados, e aí seriam normas da Constituição na Constituição Nacional que não se aplicam à União, mas se aplicam aos estados. Distribui competência para os estados. Mas aqui eu estou querendo tratar da Constituição Federal. Artigo 21 e 22 são normas da Constituição Federal e não da Constituição Nacional, porque só valem para a União. Então não perca de vista que eu posso ter uma Constituição Nacional e uma Constituição Federal. Eu falei isso tudo para dizer o quê? Ora, estamos examinando o primeiro elemento da autonomia. O primeiro elemento da autonomia é a capacidade, é possuir Constituição própria e ter a capacidade de eleger seus próprios governantes. Faço uma pergunta aos senhores. A União tem Constituição própria? Acabei de ver que tem, Constituição Federal. E tem a capacidade de eleger seus próprios governantes? Tem, previsto também na Constituição.
Ou seja, então a União preencheu o primeiro requisito da autonomia. E os estados? Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado de Minas, tem Constituição própria? Tem. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Oriundo do poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de que gozam os estados para produzirem suas próprias constituições. E os estados podem eleger seus próprios governantes. Os municípios, cuidado agora, os municípios possuem Constituição própria? Aí não, senhores. O município possui lei orgânica municipal. E a lei orgânica municipal, André, tem natureza jurídica de Constituição? Não. Não tem. Fora do Distrito Federal. O Distrito Federal sabemos que ele não pode se dividir em municípios. Então, a Constituição, a lei orgânica do Distrito Federal é uma norma híbrida. Ela faz às vezes de Constituição estadual e às vezes de lei orgânica municipal. Tanto que eu posso ajuizar uma DIN em face da lei orgânica do Distrito Federal? Posso, desde que o objeto de incidência sejam as normas que tratam de matéria estadual. Se forem normas que tratam de matéria municipal na lei orgânica do DF, não pode ser objeto de ADIM, porque ADIM só para lei federal e lei estadual, conforme você estudou lá em direito constitucional. Então, cuidado com isso. Então, União, Estados, Municípios e DF possuem Constituição própria, tirando os municípios, porque município tem lei orgânica municipal. Ah, André, como é que eu vejo isso? Olhando o artigo 11 do ADCT caput, parágrafo único. O artigo 11 do ADCT, senhores, vai dizer o seguinte: promulgada a Constituição Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados terão um ano para promulgar as Constituições estaduais, dotadas de poder constituinte. Então, quando você olha o artigo 11, eu queria que você abrisse aí o artigo 11 da Constituição, do ADCT, para que você visse uma passagem aí. O artigo 11 do ADCT vai dizer o seguinte, que, promulgada a Constituição Federal, os estados, vírgula, dotados de poder constituinte, sublinha, dotados de poder constituinte, no prazo de um ano, promulgarão suas constituições estaduais. Ok? Agora, dê uma olhada no artigo 11, parágrafo único do ADCT. Promulgadas as constituições dos estados, os municípios terão, se não me engano, aí o prazo são 6 meses, para promulgar as leis orgânicas do município. Lei orgânica municipal. Só que no ADCT, quando o constituinte falou no ADCT da lei orgânica do município, não falou dotado de poder constituinte. E aí isso ele falou, fez essa alusão no artigo 11 caput do ADCT. Então, quando os estados promulgam suas constituições estaduais, o fazem, segundo o ADCT, dotado de poder constituinte derivado decorrente. Quando os municípios promulgam suas leis orgânicas municipais, o Constituinte não colocou no artigo 11, parágrafo único do ADCT, dotado de poder constituinte. A doutrina olha para isso e vai dizer a lei orgânica municipal não tem natureza jurídica de Constituição. Então, por isso, os municípios, eles têm autonomia política, porque o artigo 18 está aqui na sua tela, né? Diz aqui, ó, olha o artigo 18, municípios dotados de autonomia. Mas um dos alicerces da autonomia, e que é o primeiro que nós estamos estudando, é a capacidade de eleger seus próprios governantes, isso os municípios possuem, e também possuir Constituição própria. Só que os municípios não possuem Constituição própria. Os municípios, você vai olhar o artigo 11 do ADCT, se eu não me engano é o parágrafo único. E o parágrafo único não falou dotado de poder constituinte. Só que o artigo 11 do ADCT caput, quando falou dos estados, está aqui, ó, quando falou dos estados, falou que os estados dotados de poder constituinte elaborarão suas constituições estaduais. Então os estados possuem Constituição própria. Já os municípios não possuem, porque a lei orgânica municipal não tem natureza jurídica de Constituição. Então a nossa federação é uma federação esquisita. Só que você não pode escrever na prova federação esquisita. Você vai dizer que a nossa federação é uma federação anômala. E por que a nossa federação é uma federação anômala? Porque deu aos municípios autonomia política no artigo 18, mesmo sem o município não ter os 4 requisitos da autonomia política: capacidade de autogoverno, capacidade de autolegislação, autofinanciamento e autoadministração. Dessas 4 capacidades aqui, uma delas o município não tem, que já é a primeira que nós estamos estudando: capacidade de autogoverno, porque autogoverno significa ter Constituição própria, e o município não tem Constituição própria, o município tem lei orgânica municipal, cuja natureza jurídica não é de Constituição. Examinando isso a partir do artigo 11 do ADCT caput e parágrafo único. Então, se ainda assim o legislador constituinte deu aos municípios esta competência, ou seja, deu ao município autonomia política, mesmo sem ele ter
as 4 capacidades da autonomia, a literatura, a doutrina vai chamar nossa federação de federação anômala. Tranquilo isso, senhores? Dúvidas? Estou chegando ao final desse primeiro bloco. No segundo bloco, continuaremos a examinar a federação na autonomia nas 4 capacidades. Vimos a primeira, vamos fechar as outras 3 para dar continuidade na matéria. Espero os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço.